Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos falar sobre a comercialização da palavra de Deus. E sabemos muito bem que dinheiro e a palavra de Deus não combinam. Todas as vezes que nós praticamos as coisas que Deus nos convida a viver, aquilo que o Evangelho vem nos ensinar, nós jamais devemos colocar o dinheiro à frente daquilo que Cristo tem nos ensinado. E nós temos visto muito bem isso dentro de algumas religiões. Às vezes, dentro da nossa própria Igreja Católica, nós vemos situações nas quais vemos comércio acontecendo diante das coisas de Deus, dentro dos ensinamentos que Cristo tem nos trazido e tem nos levado. Algumas pessoas têm feito promessas de curas, promessas de salvações e às vezes têm cobrado por isso. Jesus, durante o seu tempo e sua trajetória, que é contada no Evangelho, nos mostrou muito bem que ele não cobrou nenhum centavo para que pudesse levar a palavra de Deus, levar as suas curas e levar toda a manifestação do Espírito Santo a todas as pessoas necessitadas. Ou seja, todas as vezes que nós desejamos praticar o bem, ajudar o nosso irmão e fazer algo a mais por alguma pessoa, nós não podemos cobrar por isso. Principalmente as pessoas que estão engajadas e envolvidas no meio cristão. E quando eu digo as pessoas engajadas, são os padres, os pastores, os diáconos e todas as pessoas que realizam trabalhos voluntários para Deus, que trabalham para Deus, que são discípulos, apóstolos e santos de Deus. Aqueles que decidiram trilhar esse caminho devem fazê-lo para ajudar a Deus e cobrar no máximo o dízimo para poder ter a manutenção da igreja que tanto precisa para poder pagar a luz, a água e as necessidades pessoais dos padres e pastores. Jamais deve ser cobrado para ajudar as pessoas a mais do que isso. Caso haja necessidade ou alguém queira fazer uma doação e ajudar a igreja, isso deve partir do coração da pessoa. E quando a pessoa doa esse dinheiro à igreja, esse dinheiro a mais, o que Cristo nos ensinou foi que nós devemos pegar esse dinheiro, a instituição, a igreja ou o que for que tenha recebido esse dinheiro de doação e doá-lo aos pobres. É claro que com um certo cuidado. Nós precisamos de doar aos pobres através de cestas básicas, através de ajuda de reformas de casas e coisas desse tipo. Em situações, por exemplo, que há grande devastação de regiões por causa de chuva, às vezes esse dinheiro pode muito bem contribuir na ajuda para essas pessoas, na reforma de uma casa, para levar água às pessoas necessitadas, para poder conseguir cobertores. Mas jamais esse dinheiro deve ser usado para comercialização. E no Evangelho de hoje vem nos falar de uma situação onde Cristo criticou o povo daquela época em função de comércio que estava acontecendo dentro da casa de Deus. Haviam pessoas que estavam comercializando animais na casa do Senhor. E esse comércio era em função da necessidade da própria igreja conseguir dinheiro de volta. Ou seja, estavam barganhando com Deus para poder conseguir dinheiro. Naquela época, era necessário fazer sacrifícios para poder estar em contato com Deus, para conseguir as coisas com Deus. E para que houvesse esses sacrifícios, era necessário ter animais para isso. Porém, a lei dizia que esses animais deveriam ser trazidos de casa. E em função disso, os doutores das leis e aquelas pessoas que eram líderes dentro da igreja, aqueles que tomavam a frente, aqueles que deveriam ser exemplo, decidiram mudar a lei de forma que ajudasse a eles. Então disseram que poderiam comprar animais dentro da área da igreja para poder fazer comércio, para poder fazer os holocaustos, fazer os sacrifícios. E fazendo isso, eles estavam ganhando dinheiro. E haviam ainda por cima disso tudo uma casa de câmbio, uma casa de troca de moeda, onde as pessoas
compravam, retiravam o dinheiro e faziam a compra desses animais. Ou seja, estavam comercializando dentro da casa de Deus. E pior, os líderes, os doutores das leis, aqueles que deveriam ser exemplo, estavam extremamente envolvidos no meio disso. E pior, também dentro disso, é que abriram espaço para poder pessoas entrarem ali dentro e fazerem comércio dentro da casa de Deus. E Deus sempre foi contra o comércio. O comércio ele deve ser feito fora da igreja, dentro do plano humano, não dentro do plano espiritual. A casa de Deus é um espaço para oração, para levar o nosso coração a Deus, para colocar o nosso espírito diante de Deus. Jamais para nos preocupar com contas, com questões familiares, com problemas da vida, mas para nos concentrar e nos colocar diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus, é para fortalecer o nosso espírito. E fortalecendo o nosso espírito, nós iremos enfrentar as coisas lá fora, as coisas do mundo. Então jamais devemos nos preocupar em ficar fazendo comércio dentro da casa de Deus. Caso você veja esse tipo de coisa, não se compactue a isso, não apoie, não entre no meio dessa jogada, porque Deus não apoia isso. Na casa de Deus não é lugar de comércio. Às vezes nós da Igreja Católica cometemos erros desse tipo. Um exemplo bem comum são quando chegamos no meio do ano, nas festas de São João, nós percebemos muito bem isso, que às vezes algumas igrejas acabam abrindo espaço dentro da área da igreja para poder fazer comércios de barraquinha e conseguir lucro com isso. Infelizmente isso é errado. Sei que às vezes as pessoas fazem querendo ajudar, mas não pode fazer comércio dentro da casa do Senhor. Faça do lado de fora da igreja, mas não dentro da igreja. Ali é lugar santo, é lugar de oração. Se você tiver de pisar ali, que seja como um homem de espírito limpo, puro, jamais de ganância, de desejo e de cobiça. Apenas entre na casa do Senhor com o coração puro. Vá comungar o Senhor com o coração puro. Caso você queira ajudar a igreja fazendo comércio, faça do lado de fora. Arrecade alimentos, seja o que for, doe, faça o seu comércio, ganhe o dinheiro lá fora e doe à comunidade, doe à igreja para que ela possa distribuir aos pobres e ajudar quem tanto precisa. Mas jamais use a área da igreja, a casa do Senhor, para comercializar. Jamais entre na casa do Senhor para poder vender o seu talento. Às vezes você tem o talento de ser músico, cantor. Não venda o seu talento para oferecer a Deus um louvor. Trabalhe para Deus gratuitamente. Faça isso de coração. A casa do Senhor não é lugar de comércio. Nem para você que é músico. Não venda o seu talento para as coisas de Deus. Deus não barganha esse tipo de coisa. Se você estiver dentro da casa de Deus tocando porque foi pago para isso, você está no lugar errado. É no palco da vida, no palco do mundo que você irá receber para isso, porque é um trabalho. Dentro da casa do Senhor é uma doação. Não trabalhe para fazer as coisas a Deus. Não ganhe dinheiro em cima das coisas de Deus. Se você está aí dentro querendo vender água benta é gratuitamente. O padre irá benzer a água para você e irá lhe te dar. Não compre coisas da igreja. Tudo que tiver sendo comercializado dentro da igreja não é coisa boa, não é coisa de Deus. As coisas de Deus são gratuitas. Quer comercializar seu livro? Faça do lado de fora. Leve para as livrarias, para as bancas de jornais, leve para qualquer outro lugar, menos para a casa do Senhor. Ali não é lugar de comércio. Coloque isso na sua cabeça. A casa do Senhor não existe vassoura que varre a maldade, não existe toalhinha que limpa o mal das pessoas, que purifica. Não existe isso. A sua salvação não pode ser comprada. A única forma de você conseguir a sua salvação
é sendo uma boa pessoa, é não sendo ganancioso, não sendo maldoso, não sendo fofoqueiro, não sendo qualquer coisa que seja do diabólico. Afaste-se desse tipo de coisa ruim e viva as boas coisas da vida. Aí sim você irá alcançar a salvação sem precisar de um único centavo. A maioria dos santos que existiram, que nós conhecemos, que são catalogados pela Igreja Católica, são homens que viveram a humildade, a simplicidade, não acumularam riquezas na sua vida. São pessoas que viveram o amor, jamais o comércio, doaram seu tempo, a sua vida, os bens que puderam fazer através de Deus, gratuitamente, sem cobrar um único centavo. E é isso que eu convido você hoje, é a isso que o Evangelho de Deus te convida hoje, a viver a simplicidade, a viver a doação a Deus de coração e não por dinheiro. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E o pedido de oração de hoje vai para Antônia Lopes, Cláudia Barbosa, Astéria Maria, Andréia Regina, Maria Pereira, Juliana Nascimento e João Nascimento, Helena Lima, Fábia Nieri, Adélia Santos, Ota e Laécio, Edna Penha e Tatiana, Abel Pereira, Alexandre Xandão, Francisca Bibi, Abel Pereira, Miriam Martins, Luzanira Maria, Maria Zuleide Teixeira, Michele, Iago e Gabriel, e Doreci Nascimento, e para todos os aniversariantes do mês de novembro. Oremos. Amado Pai, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, estou diante da Tua presença para vos dizer o quanto te amo e te adoro. Rendo glórias e louvores somente a Ti, Senhor, e declaro que somente Tu és o meu Senhor e Mestre. Agradeço pelo meu alimento, pela minha vida, pela minha família e pelos meus amigos. Tu conheces o meu coração e sabes de tudo que anseio e preciso. E através desta oração, eu te peço, ouça as súplicas do meu coração. Ouça as súplicas de cada oração feita por meus irmãos neste canal. Tudo isso te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.